Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar sobre obediência. Eu sei que isso é uma dor muito grande, eu sei que não é um assunto muito fácil. Eu vou tentar aqui fazer um resumo de uma forma bem ampla, porque é um assunto complexo, né? Não dá para simplesmente falar assim, não, vem aqui que eu vou, com 10, 12 minutos de podcast, eu vou transformar o seu pequeno demônio em uma criança totalmente obediente, submissa e tudo mais. Qualquer um que fizer esse tipo de promessa tá mentindo, óbvio, né? Mas tem algumas coisas que a gente consegue pontuar aqui. Eu vou tentar falar com bastante calma para a gente conseguir ir pegando certinho. Porque existem níveis de obediência e esses níveis eles vão sendo acrescentados à criança de acordo com o que ela vai envelhecendo, né? Então eu estou falando aqui de crianças bem novinhas, e aí eu consigo incluir o meu filho nisso daí, porque a partir de 1 ano e meio a gente já consegue ver algumas coisas nesse sentido, né? Então vamos começar aqui rapidinho, sem a gente perder tempo. Que o primeiro nível de obediência que a criança consegue é 0. Uma criança, 1 ano e pouco, ela não consegue, ela já consegue entender que tem alguém falando com ela, né? Ela já olha, ela já presta atenção, mas ela não entende a linguagem. E a primeira coisa que uma pessoa precisa ter para entender uma ordem e ser obediente é entender a linguagem. Se você pegar um adulto que está inconsciente, você pode falar o que você quiser com ele, que ele não vai conseguir cumprir nada, porque ele não está entendendo o que você está falando, ele não está absorvendo aquela informação. Então a primeira coisa é entender que uma criança muito, muito pequena, com 1 ano e meio, ela realmente não tem a capacidade, o cérebro dela não tem essa função. É a mesma coisa de você tentar entrar num carro e tentar voar, né? E ficar puto porque o carro não voa. Pelo amor de Deus, não é possível que esse carro não voe, tal. Ele não foi feito para isso e ele ainda não está pronto para isso, né? E aí tem também uma questão que é muito importante em relação a regras, né? Porque quando você fala de obedecer, você fala de regras. E a questão da regra para a criança é muito complicado, porque é um conceito muito, muito abstrato, né? Quando você pensa numa regra, uma regra é uma coisa que você fala uma vez, que você decide uma vez, que você coloca, né, às claras uma vez e ela continua valendo sempre. Então, a criança, sei lá, não pode abrir a tampa do vaso e enfiar a cabeça lá dentro. A criança não pode abrir a tampa do forno e enfiar lá dentro. A criança não pode derrubar as coisas de vidro que tem pela casa. Isso são regras, mas ela não tem a capacidade ainda de entender que aquilo vale para todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então você vai precisar mesmo ficar falando várias vezes, e quanto mais você se irritar com isso, pior vai ser. Então entenda o seguinte, a criança ela não vai entender o que é uma regra, você vai precisar ser repetitivo sim, e mesmo assim ela só vai ter capacidade de obedecer de verdade quando ela tiver alguma idade um pouco mais avançada, um pouco mais de 1 ano e meio. No caso aqui do Rafa, eu gosto sempre de puxar por exemplo aqui porque fica mais palpável. No caso do Rafa, ele tem algumas coisas que ele faz pelo ímpeto, algumas coisas que a gente não gosta que ele faça. Por exemplo, tem a gaveta do rack ali da sala, que tem medicamentos dentro. E na outra, né, são 2 gavetas. Uma tem medicamento, a outra tem umas ferramentas, tem uns bonequinhos do Chaves, que eu comprava quando eu ia ver minha esposa, quando ela ainda morava em São João del Rei, tinha um restaurante lá no caminho, que eu sempre parava. E cada vez que eu parava ali para lanchar, para jantar, eu comprava um bonequinho, uma porcelana. É muito bonitinho, inclusive. Só que quebra, né? E aí fica ali dentro, porque aqui em casa quase não tem espaço, não tem tanta gaveta para guardar as coisas, fica ali mesmo. E aí o Rafa, obviamente, não pode ficar mexendo naquilo, senão ele se machuca, ele quebra o negócio, ele dá uma confusão danada. E toda vez tem que falar com ele para não abrir, porque ele tem o ímpeto de meter a mão nas coisas e puxar.
né? É um instinto dele natural, ele está conhecendo as coisas, ele não entende. A forma dele conhecer o mundo, de qualquer criança conhecer o mundo, é manualmente, né? É com as mãos e com a língua, com o tato em geral. Então, por isso que a criança põe as coisas na boca, e é por isso que ela bota a mão em tudo, e puxa, e empurra e tal. Então, você vai precisar realmente ficar falando várias vezes, com toda a paciência, com todo o amor do mundo, faz com brincadeira, puxa a criança e abraça e ri, e fala com ela que não pode, demonstra, fala com clareza, fala com calma, fala de forma devagar, e aí com o tempo ela vai começando a entender na hora que ela entrar na segunda fase, ou segundo nível da obediência, que é um nível que ela começa a desenvolver a partir de talvez 2 anos de idade. E aí ela, às vezes ela obedece e às vezes não. O que acontece? A criança, ela, como eu acabei de falar, ela tem um instinto natural, um intuito natural programado, digamos assim, pré-programado pela natureza, de fazer algumas coisas. E ela precisa fazer isso para que ela consiga se desenvolver. Isso aí, quem bateu muito nisso foi a Montessori, né? O problema é que, às vezes, o adulto ele não quer que ela faça nada disso. E aí existe um problema nisso. Porque se a criança, o instinto dela natural, manda ela explorar o ambiente e o adulto fala para não, vai haver um conflito aí. E ela, às vezes, vai conseguir agradar o adulto, ou seja, ela vai negar os instintos naturais dela e adotar a ordem que está vindo, e às vezes não. Esse tipo de embate não é legal que ela tenha, porque isso pode frear o ímpeto natural. A criança vai ficando menos curiosa, ela vai ficando menos inclinada a descobrir as coisas sozinhas. Isso pode dar uma série de problemas depois, né? Mas assim, quando você tenta enrijecer a conduta dessa criança à força, geralmente você faz isso, os pais fazem isso por um sistema meio arcaico, inclusive, de castigo e recompensa, né? De prêmio e castigo, como você queira chamar. Isso é péssimo porque você vai tirando a capacidade da criança de decidir certas coisas. Você vai robotizando a criança e ela vai ficando, até certo ponto, um pouco disciplinada. Mais disciplinada do que uma criança, talvez uma criança que não esteja exposta a esse tipo de sistema, né, de castigo e recompensa. E o problema disso é que a disciplina, ela chega num ponto que ela consegue seguir, porque disciplina vem disso, né, de seguir, a habilidade de seguir, tanto que o discípulo, né, é aquele que segue, o discípulo vem de disciplina. Você consegue fazer isso, só que ela fica enrijecida, ela perde autonomia e perde liberdade com isso. Perdendo a autonomia e perdendo a liberdade, a criança vai ter um desenvolvimento pior do que ela poderia. E aí você não chega no terceiro nível. Porque essa fase dela de ficar, às vezes obedece, às vezes não, ela dura talvez pouco tempo. 6, 8 meses, dependendo da criança, né? Se você conseguir suportar, né? Sobreviver, nossa, que meu Deus, que dificuldade, né? Sobreviver a uma criança que está dentro da sua casa, que é seu filho, que você ama, e que às vezes obedece, às vezes não, você consegue chegar no terceiro nível da obediência. Esse terceiro nível, ele é muito legal porque a criança, ela deseja obedecer, ela faz de tudo para obedecer, ela quer seguir você de qualquer jeito. Por que ela faz isso? Porque ela vê em você uma pessoa admirável o suficiente para que ela siga. Quando você não fica com barganhazinha, com troquinha barata com a criança, faz tal coisa que eu te dou isso, faz tal coisa que eu te dou aquilo, se fizer isso eu não te dou aquilo, tal. Ela não vai ter a capacidade de julgar, ela não vai conseguir chegar no ponto em que ela quer seguir você. Portanto, ela vai ficar dependente de um sistema que é muito usado para ensinar animais, né? Para ensinar cachorro a fazer um truquinho ali, para rolar, deitar, dormir, pular, essas coisas. Ela não chega no terceiro nível, que é onde ela deseja obedecer. E aí, por volta de 3 anos e meio. Só que o mais legal disso tudo não é só ela desejar obedecer.
é que ela agora, se ela foi orientada corretamente, ela vai chegar num ponto que ela vai conseguir julgar quem ela quer obedecer e quem ela não quer. Quem merece ser obedecido, quem merece ser seguido, quem é um bom exemplo para que ela se desloque no sentido de ser aquela pessoa. Então ela vai olhar para o adulto e ela vai pensar, cara, vale muito a pena seguir esse adulto porque eu quero ser igual a ele, porque ele é muito incrível. E eu vou querer ser muito incrível também. Então, talvez se eu obedecer esse adulto, talvez eu consiga ser assim algum dia. E aí é o melhor dos mundos, porque no final das contas você tem uma criança que, além de obedecer, que é o resultado final que a gente quer, que a gente já conseguiria no segundo estágio, fazendo um truquinho barato, uma barganhinha ali, você tem esse benefício, mas você tem um plus de ter uma criança que não é um ser humano robótico que só faz o que é determinado, e se der prêmiozinho, se não der prêmiozinho, então ela não faz. E isso tem um problema também, porque você muito provavelmente não vai ficar 24 horas por dia com seu filho para sempre, né? Em algum momento ele vai sair do raio da sua visão, e se você não está lá para dar o truquinho, para fazer o truquinho, para dar o biscoitinho para ele, então ele vai causar um inferno na vida de todo mundo, porque ele vai só fazer o que der vontade. Ele não está acostumado a raciocinar, a julgar e a fazer coisas que são melhores, né, no sentido até moral da coisa. Então, esse era o recado de hoje. Eu gostaria muito de saber sua opinião. Me deixa lá no Instagram, o Pai Old School. E eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Está sendo muito bacana para mim fazer. Muito obrigado e até a próxima.